E retomando o meu processo de emagrecimento aqui, depois de um processo de emagrecimento fracassado. E sim, se você estiver assistindo esse vídeo, eu me rendi ao Monjaro. Depois de um ano tentando emagrecer de todas as formas possíveis, fazendo exercício físico, fazendo dieta, fazendo tudo que eu podia, eu sempre esbarrava nos 80 quilos. Eu diminuía até os 80 quilos e recuperava de volta. A ponto do último processo de emagrecimento que eu fiz, eu ter começado ele com 82,700, diminuído para 79 e depois recuperar mais. Eu cheguei a pesar 86 quilos no auge do meu desespero. Não acredito. Porque era sempre assim. Eu perdia peso, o meu organismo, numa tentativa, não sei do lado de quem que ele tá, né? Numa tentativa de recuperar o peso que eu havia perdido, porque ele entendia que eu estava definhando, eu acho. Acontecia o quê? Eu ficava com muita fome, então eu comia mais e recuperava o peso. E aí, assim, entre um processo atrás do outro, até eu tomar a decisão de procurar um médico. Eu queria saber se eu tinha algum problema na tireoide, se eu tinha algum problema hormonal, porque a gente sempre acha que come pouco, né? Eu sempre dizia, nossa, mas eu como tão pouquinho, por que que eu não emagreço? O que que tá acontecendo? Fui procurar o médico fez uns exames, coisa e tal, e ele descobriu que eu não tenho nada mesmo. Tenho um pouco de falta de vergonha na cara, somente isso. Mas como eu percebi que a minha credibilidade comigo mesma estava abaixo de zero, né? Por ter começado tantos processos, eu não conseguia mais seguir em frente, a ponto de eu começar num dia e alguém me fazer uma proposta tipo, e aí, vamos comer uma pizza? E eu falo, só hoje. E eu só hoje ia indo de um dia para outro, de um dia para outro, de um dia para outro, até que não... toda semana estava começando um processo e fracassando miseravelmente. Quando o médico me disse que eu estava tudo certo, que eu podia tomar o Monjaro, eu pensei bem e eu estava tentando evitar, tentando fazer tudo de forma natural. E eu quero ser bem honesta com vocês, eu quero mostrar para vocês como está sendo. Tenho medo do reganho? Tenho muito medo do reganho. Mas como eu conversei com o médico disse que a gente pode fazer, tipo, uns 6 meses ou mais, um tratamento para que o meu corpo acostume, depois fazer o desmame, tudo certinho. Ele acha que eu posso manter isso a longo prazo se eu fizer tipo uma reeducação alimentar nesse tempo e o meu corpo se acostumar. Então eu aceitei a proposta. Então, como é que foi a primeira semana? Porque sim, hoje já faz uma semana e eu quero contar para vocês quanto eu perdi, os efeitos colaterais no meu corpo, deixando bem claro que essa é a minha experiência, não tô querendo induzir ninguém. Se você acha que você pode tomar, se você tem vontade, vá procurar seu médico, faça os seus exames e tome, né? Porque também eu me rendi, né? Não vou ser hipócrita de dizer, não, tome, faça tudo ao natural. Mas se você, como eu, tentou por muito tempo, eu já adianto que vale a pena. Primeira semana, como é que foi? Eu tomei a primeira dose, foi umas 4 horas da tarde. Eu vou falar todos os efeitos que eu tive, coisas incomuns que eu achei, que até porque achei algumas coisas meio estranhas, né? Mas pelo que eu pesquisei na internet, porque tipo, o médico não é que ele tá me acompanhando, era um médico que eu fui lá, ele me prescreveu, ele disse pra mim passar daqui uns meses pra gente ver como é que tá, entendeu? Não é, eu peguei um médico por um plano aqui que o meu padrasto me colocou lá no plano, então não é aquelas coisas, tá, gente? Não vai me acompanhar. Eu fui lá, fiz a consulta, corre o risco de eu voltar lá e ser outro médico, mas tudo bem. Vamos começar do começo então, né, gente? Tomei, era umas 4 horas da tarde, foi umas 8 horas da noite, comecei a ter um pouco de sono e um pouco de dor de cabeça. Aí tá, tomei um remedinho para dor de cabeça. No dia seguinte eu acordei com dor, não era dor muscular, era dor tipo na carninha assim, sabe, do corpo. Essa dor ficou por um dia mais ou menos. Naquele dia, de meio-dia já, eu comecei a sentir bastante enjoo, senti bastante enjoo e a fome foi com Deus. A fome foi com Deus. Não somente a fome, mas a vontade de comer. Sabe aquela coisa de tipo, tá chegando a hora do almoço, vamos fazer um negocinho? Não tive, sumiu, entendeu? Por mim ficava 3, 4 dias sem comer. Então eu comi uma quantidade bem pequena no final da tarde ainda. Aquele enjoo e a dor de cabeça também me acompanhou pelo primeiro dia inteiro. A partir eu tomei num dia, no outro dia eu tive isso. No terceiro, que seria o terceiro dia, a dor de cabeça já não tive, a dor no
nas carninhas, também não tive. O enjoo também saiu e ficou somente a falta de apetite. Gente, sensacional. No meu corpo, ao menos, teve essa reação. Então, naquela primeira semana, que terminou faz uns 2, 3 dias, eu só não tive fome, eu não tive mais reação nenhuma. Só não tive fome, não tive desejo de comida, não tive vontade de fazer coisas para comer. Então eu comi uma quantidade bem pequena, a ponto de eu ter uma refeição só por dia, assim. E o resto como se eu estivesse fazendo jejum intermitente. Café, água, muita água, água gelada. Muito bom, gente. A resposta do meu organismo foi muito boa nessa primeira semana. Espero que eu continue assim. E nessa uma semana eu perdi 3,5 kg, em torno de 3,5 kg. Nossa, para mim foi muito bom, sem sofrer, sem passar fome, sem nada, entendeu, gente? Eu me senti muito bem com o remédio, no meu organismo foi muito bem. Agora eu tô na segunda semana e semana que vem eu volto para contar para vocês como é que tá sendo essa segunda semana. Essa segunda semana o meu organismo acho que já tá acostumando um pouquinho mais com o remédio, então eu não tô tão com pouca fome assim. Mas enfim, semana que vem eu volto. Obrigado por me acompanharem até aqui e me acompanha aí, né, gente? Vai que eu emagreço, vai que eu engordo de novo, né, gente? Às vezes a gente gosta de ver os processos de emagrecimento exatamente para ver se as pessoas vão ganhar o peso de volta. Fica aqui, gente, fica aqui comigo.